Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Arruda Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Terça-feira, dia 14 de abril, e nessa edição do Jornal da Univates, na repercussão do Covid-19, a gente vai estar falando da exigência do uso de máscaras aqui no município de Lajeado a partir do dia 14 de abril. A gente repercute também a questão dos testes rápidos e como eles tecnicamente são feitos. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o Jornal da Univates está começando. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição ao vivo do nosso Jornal da Univates, fazendo, como de praxe, a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. A nossa equipe está trabalhando de maneira remota, como as autoridades de saúde vêm solicitando, mas continuamos com a nossa equipe de telejornalismo ativa para te levar todas as informações que tu precisa saber sobre o coronavírus aqui no Vale. Aliás, a gente já inicia. Inclusive, essa notícia é quase que de última hora, faz aí cerca de 40 minutos, mais ou menos, que foi divulgado pelo site da Prefeitura de Lajeado, uma exigência que vai acontecer a partir do dia 24 de abril. Eu vou iniciar lendo, então, pegando o texto aqui que foi publicado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lajeado, para te deixar informado sobre essa informação que, com certeza, é a informação do dia e começa a repercutir, evidentemente, nas redes sociais e que a gente precisa, então, estar te comentando para te deixar bem informado sobre a questão do município exigir o uso de máscaras caseiras nos espaços públicos e privados. Eu vou ler aqui só o início dessa reportagem, depois tu pode buscar ela toda na íntegra através do site da Prefeitura de Lajeado, beleza? E amanhã a repercussão completa aqui no Jornal da Univates. A partir de agora, as pessoas que circularem em espaços públicos e compartilhados do município de Lajeado deverão usar máscaras caseiras, não aquelas cirúrgicas, como meio de reduzir os riscos da contaminação pelo coronavírus. A medida, que vem sendo debatida em nível nacional, tem recomendação de uso imediato e, a partir do dia 24 de abril, se torna obrigatória no município. E eu encerro essa leitura rápida aqui, explicando para vocês que no final do texto diz: caso não sejam acatadas as recomendações emitidas pelos órgãos de fiscalização, o infrator estará sujeito à aplicação das sanções previstas na legislação, inclusive cíveis e penais, dentre as quais previstas pelo crime dos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, dispostos entre estes, respectivamente, das infrações das medidas sanitárias preventivas e do crime de desobediência. Ou seja, a partir do dia 24 de abril é obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e privados aqui na cidade de Lajeado, ok? Dia 24 de abril, isso vai se tornar lei no município e a partir de hoje, obviamente, vem solicitando tanto o município, as autoridades de saúde e diversas entidades que as pessoas utilizem as máscaras nesses ambientes, tá certo? Fica aqui o recado, amanhã a gente vai repercutir ainda mais esse tema no Jornal da Univates. E a gente vai iniciar essa edição aqui do nosso telejornal acionando a Bianca Malman. Ela que chega com uma notícia, trabalhando em home office, como a nossa equipe vem fazendo nos últimos tempos, para te trazer os detalhes sobre a questão da diluição de álcool. A Univates está fazendo essa ação através do Laboratório de Química e já foram 3.800 litros de álcool diluídos e que isso vai servir para hospitais e outras entidades que estão solicitando essas doações. Quem tem todos os detalhes é a repórter Bianca Malman. Boa noite, Bianca.
Olá, Marcos, boa noite. Exato, nós já mostramos aqui no Jornal da Univates que o Laboratório de Química da instituição estava realizando a diluição de álcool 96 para álcool 70 graus, 70%. Bom, e nesta semana o laboratório chegou ao número de 3.800 litros diluídos do produto, que vai ser doado para a Prefeitura de Lajeado, para hospitais, Corpo de Bombeiros e também para a Brigada Militar. Esse álcool 70%, ele é utilizado na higienização de produtos e ele é então mais uma das frentes da Univates, mais uma das iniciativas da instituição nessa luta contra a doença, contra o coronavírus. Vale lembrar também que a diluição do álcool, ela está sendo realizada por funcionários da Univates, orientados por professores e bolsistas voluntários. Além disso, a matéria-prima, o álcool 96%, ele é adquirido pela instituição ou então em forma de doações da comunidade, de doações de empresas que acabam, então doando o álcool 96% para ser realizada essa diluição, que chegou então nesta semana a 3.800 litros, que então vão ser doados para órgãos de saúde e de segurança aqui da região. Voltamos contigo, Marcos. Obrigado, Bianca. Aliás, eu já vou acionar ela de novo nessa câmera mesmo aqui, Schmitz, porque ela vai retornar te dando detalhes também de um serviço importante da cidade de Estrela, cidade vizinha aqui a Lajeado, para que aquelas pessoas que daqui a pouco têm alguma necessidade de buscar qualquer auxílio que seja com relação à saúde mental possam entrar em contato, então, com as autoridades de saúde. A Prefeitura de Estrela criou o Telesaúde. Quem tem esses detalhes é novamente a Bianca. É isso mesmo, Bianca? Isso aí, a Secretaria Municipal de Saúde de Estrela criou um novo serviço para a comunidade. É o Telesaúde Mental. Ele tem o objetivo de prestar à população um serviço via telefone no que diz respeito a questões emocionais causadas pelo novo coronavírus. Ou seja, é um canal entre comunidade e profissionais da área da saúde, mais especificamente voltadas à área psicológica. Justamente essa iniciativa ela surge nesse momento de isolamento social, de mudança na rotina das pessoas, onde muitas delas acabam não sabendo direito como lidar com suas emoções, com seus pensamentos. Por isso, um apoio profissional, um suporte profissional da área da psicologia. Bom, o Telesaúde Mental, ele funciona de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E nas sextas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia. Do outro lado da linha, as pessoas vão estar entrando em contato com profissionais da área da saúde, com psicólogos, que vão estar ali para ouvir essas pessoas. Além de, claro, dar algumas dicas de como ocupar a mente, como atividades físicas, praticar algum hobby, entrar em contato de forma virtual com familiares e amigos, enfim, formas de ocupar a mente de uma maneira saudável. Ou seja, então, o Telesaúde Mental é mais um serviço, mais uma plataforma que a comunidade de Estrela tem quanto a toda essa questão do coronavírus para buscar algum suporte. Voltamos com você, Marcos. Tá certo, obrigado, Bianca. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo agora. Quando a gente retornar, segundo bloco do Jornal da Univates, a gente vai estar falando sobre a questão dos testes rápidos. Tecnicamente, qual a maneira operacional que eles trabalham, explicar um pouco mais detalhadamente como funcionam esses kits que a Univates adquiriu e que estão sendo utilizados para fazer justamente esse diagnóstico rápido com relação ao Covid-19. Mas eu já te aviso, nosso intervalo é muito rápido, não sai daí. A gente que está sendo sintonizado aí pelo canal 15 da NET Lajeado, pela Braced em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou então aqui pelo facebook.com/TV Univates. Continua conosco, dá um minutinho, nem isso, e a gente já retorna com muito conteúdo nessa edição do Jornal da Univates. A gente já volta. Nós retornamos, segundo bloco do Jornal da Univates, para de imediato acionar a professora do curso de Biomedicina, a Andrea Horst, ela que tem mais detalhes justamente
do funcionamento, a parte mais técnica, operacional, de como acontecem aqueles kits rápidos. A gente está ouvindo na imprensa nacional justamente essa questão também da distribuição dos kits, na imprensa local também, sobre a questão de como os diagnósticos vêm sendo feitos, mas tecnicamente a gente gostaria de saber um pouco mais desses detalhes, professora. Como é que funciona na origem realmente esse diagnóstico? Boa noite, professora Andréia. Boa noite, Marcos, tudo bem? Existe para enfrentamento dessa pandemia 2 tipos de diagnóstico, o teste rápido e o diagnóstico molecular de PCR. O teste rápido, como o próprio nome diz, ele é liberado muito rapidamente, ele demora 15 minutos para ser realizado, é feito com uma gota de sangue, pode ser uma punção capilar, que a gente chama, né? Uma punção no dedo, e nos dá um resultado imediato. A questão toda é que esse teste ele vai fazer a avaliação da resposta imunológica do paciente contra o vírus. E isso demora um certo tempo. Então eu vou levar em torno de 10 dias exposta ao vírus para daí produzir esses meus anticorpos e aparecer no teste rápido. Em contrapartida, o exame de biologia molecular, ao qual eu estou envolvida na equipe, né, na realização desses exames, ele vai avaliar, ele vai fazer a pesquisa da presença do vírus no indivíduo. Como é que esse exame de biologia molecular funciona? Ele avalia, então, a presença de material genético do vírus no indivíduo, no paciente. A gente faz uma coleta nasal e orofaríngea, com um swab. Um swab é como se fosse um cotonete. Se faz um raspado na cavidade nasal, um raspado na região da garganta e a partir daí a gente faz a extração desse material que ficou nesse cotonete e tenta buscar a presença do vírus. Então esse teste ele acontece em 2 momentos. O primeiro momento é feita a extração do material genético, então eu faço toda a extração desse material genético, e o segundo momento, que é o PCR, propriamente dito, onde eu vou fazer a avaliação da presença de 3 genes que são específicos do vírus. Estando presente esses 3 genes, a gente considera o teste como positivo. Quais são as vantagens do teste de biologia molecular? O teste de biologia molecular, ele detecta a presença do vírus muito mais precoce. Eu estando em contato com o vírus, se esse vírus já está na minha cavidade nasal, ele já vai dar positivo no teste de biologia molecular, porque afinal de contas eu estou avaliando o próprio vírus. Desvantagem. A desvantagem é o tempo que ele demora para ser liberado. Ele leva até 24 horas nesse processamento para a gente conseguir liberar esse resultado. Então, são 2 testes diferentes, com intuitos diferentes. Nenhum é melhor que o outro. Avaliam situações diferentes e que a gente deve usar para situações específicas. Um para avaliar o início da infecção e o outro para avaliar já a exposição de uma forma mais epidemiológica. Hoje, o laboratório da Univates ele já está credenciado pelo LACEN, que é o laboratório do Estado, para o teste de biologia molecular, né, que é o mesmo que o LACEN utiliza. Então, hoje, no momento que a gente tem um resultado positivo, não é mais necessário a validação, o envio da amostra para contraprova pelo laboratório do Estado. Os nossos resultados já são dados como resultados válidos e finais. Um resultado positivo é obrigatoriamente encaminhado para a vigilância epidemiológica para entrar nos índices, mas muito mais importante do que entrar nos índices, para que se faça o manejo adequado desse paciente. Quando eu falo em manejo adequado, a questão de isolamento, né, que é a maior preocupação, mesmo sendo um paciente assintomático.
Tá, a gente agradece a professora Andrea Horst, ela que é do curso de Biomedicina aqui da Univates, uma das responsáveis, junto com o professor Jairo Herli e outros professores aqui da instituição, junto com alguns técnicos administrativos, sobre o setor saúde Univates, e que ali é o segmento, o setor, então, onde acontecem essa divulgação dos kits, essa questão justamente da aplicação dos kits rápidos, que ela vinha explicando para nós. E é importante também a gente ter essa noção um pouco mais didática, que ela colocou muito bem para nós nesse momento, para a gente compreender realmente como funciona tudo isso, porque a gente percebe que existem alguns termos até mesmo técnicos e que a gente não se dá conta. Mas a gente agradece demais a professora Andrea pelos esclarecimentos. Aliás, a gente segue dentro dessa ideia de esclarecimento para ti de casa, para nós, aqui da nossa equipe do Jornal da Univates, para a gente entender também um pouco mais desta questão da pandemia, do Covid-19, porque a gente começou na reunião de pauta, numa conversa entre os repórteres do Jornal da Univates, a nos perguntarmos sobre a questão também da mudança climática, né? Mudança de temperatura, está começando a esfriar, e aí a gente ficou se perguntando o que isso vai impactar a questão do Covid-19 e o que isso implica especificamente no Vale do Taquari, porque a gente ouve falar também numa questão no âmbito mais nacional, mas e aqui no Vale? E aí, para isso, a gente vai fazer uma conexão agora rápida com a Aline Matias, que ela é médica pneumologista da Unimed Vale do Taquari, Rio Pardo, e vai nos trazer um pouco mais detalhes justamente sobre essa questão da mudança climática. Isso afeta mais o nosso dia a dia? A gente precisa se preocupar mais com relação a esse momento da pandemia ou não? Boa noite, Aline. Com a chegada do outono, começa a oscilação de temperatura, as mudanças bruscas durante o dia, frio pela manhã, aquecimento, frio à noite. Então, inicia o nosso período de sazonalidade das doenças respiratórias. Sejam doenças infecciosas causadas por vírus ou doenças alérgicas. Nesse período, é sempre importante redobrar o cuidado com a prevenção. Seja agora no nosso grande enfoque contra o coronavírus, seja buscando não ter adoecimento por outras doenças respiratórias que são típicas aqui do nosso período de outono e inverno. Essas medidas de prevenção, elas são muito semelhantes, né? Seja eu vou pensar em me proteger do coronavírus ou dos vírus típicos do período sazonal, como o vírus tradicional da gripe, influenza ou outras infecções bacterianas que acontecem nessa época, além das doenças alérgicas, né? Precisamos redobrar os cuidados com a nossa imunidade, nos mantendo bem alimentados, bem hidratados, um ambiente bem arejado, vacinas são um grande aliado, vacina contra a gripe, vacina contra a pneumonia, né? Buscando aí um maior nível de proteção para que as doenças que já são tão prevalentes nessa época aconteçam com uma menor incidência, diminuindo a minha necessidade de buscar atendimento, de buscar um pronto atendimento ou mesmo de desenvolver sintomas. Crie-se a dúvida se eu estou desenvolvendo uma doença típica do período sazonal ou se mesmo eu esteja com o Covid-19. Fica o alerta também para as pessoas que já têm doenças respiratórias, doenças crônicas, para que mantenham os seus tratamentos em dia, evitando aí uma exacerbação, uma crise da sua doença de base. É muito importante o cuidado com a exposição ao frio, então se agasalhar, cuidar na hora que vai sair de casa, principalmente naqueles dias em que houve uma mudança brusca de temperatura, uma variação grande de um dia para o outro. Essa mudança de temperatura, ela é fator, sim, desencadeante para crises respiratórias, para aqueles pacientes asmáticos que têm tendência a bronquite, enfim, doenças respiratórias mais crônicas. Então, fica a dica de redobrar os cuidados com a prevenção, né? Etiqueta respiratória, lavar muito as mãos. A gente já vai estar usando a máscara pela prevenção frente ao coronavírus, que vai ajudar também frente a todas essas outras doenças infecciosas típicas do período. O recado é: vamos nos prevenir, vamos nos cuidar quem já tem problemas respiratórios para que não ocorra um agravamento, para passar aí bem por esses meses de inverno que temos pela frente.
Tá certo, e te agradece as informações da médica Aline Matias, da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. Importante a explicação justamente por essa troca agora de temperatura e de clima, enfim. Está começando a chegar o frio e, obviamente, que inclusive aquelas pessoas que já têm alguma predisposição de doenças respiratórias têm que tomar mais cuidado ainda nesse momento. E é justamente para te atualizar com relação às pessoas que estão confirmadas com Covid-19 aqui no Vale do Taquari, aquelas que estão suspeitas e também as curadas, que eu vou acionar agora a Larissa Santos, ela que tem detalhes direto da casa dela, trabalhando em home office, justamente sobre esse quadro atual das pessoas. Daqui a pouco eu volto aqui do estúdio e quando eu retornar, se a gente já tiver outros números, eu já te atualizo também na sequência. Diga lá, Larissa, boa noite. Boa noite. Chegou a 700 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, entre eles 18 óbitos. No Vale do Taquari foram confirmados 38 casos. São 18 em Lajeado, 5 em Taquari, 4 em Itabaí, 3 em Estrela, 2 em Antagorda, Encantado e Cruzeiro do Sul, 1 em Bom Retiro do Sul e também Teutônia. Destes, são enquadrados como curados os casos de Antagorda, 1 de Estrela e Cruzeiro do Sul e 7 de Lajeado. Ainda em Lajeado são investigados 6 casos. Voltamos com você, Marcos. Tá certo, obrigado, Larissa. Ela que chegou aí com esses detalhes das pessoas, desse quadro, das pessoas que estão atualizando as pessoas que estão confirmadas, suspeitas e aquelas também curadas. E eu te trago mais alguns detalhes aqui, porque Lajeado já possui mais um caso de pessoa curada, então a gente atualiza esse número para 8 pessoas, ok? Que estão curadas do coronavírus aqui em Lajeado. É um paciente um homem de 60 anos de idade. Mais um caso foi confirmado em Lajeado, aí pessoa com coronavírus, pela Secretaria Estadual de Saúde, no fim da tarde de hoje. Trata-se de uma mulher de 29 anos, que estava internada em Porto Alegre e agora está em isolamento domiciliar. E 2 casos ainda são investigados aqui no município, tá ok? Então, a gente, para reforçar, Lajeado já tem mais uma pessoa que está curada, um homem de 60 anos, tem mais 2 pessoas, mais um caso confirmado em Lajeado pela Secretaria de Saúde do Estado, e a gente tem 2 casos que estão sendo investigados pelo município. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente tem um depoimento que vem da Irlanda, de uma pessoa que está morando lá. E a gente vai entender um pouco mais desse momento da pandemia lá no país europeu. E a gente vai falar também mais sobre a questão do decreto estadual que impacta diretamente na agroindústria. Tudo isso e muito mais nessa edição do Jornal da Univates. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua por aqui. Retornamos com o terceiro bloco do Jornal da Univates, nós que estamos ao vivo te levando a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. A nossa equipe de telejornalismo vem trabalhando de forma ativa e de maneira remota, como as autoridades de saúde vêm solicitando, mas nós não deixamos em nenhum momento de estar te levando as informações que tu precisa saber para que tu continue ficando no isolamento social, ficando em casa nesse momento. E agora a gente vai falar justamente de um decreto estadual que possibilita um funcionamento um pouco diferente para o setor da agroindústria. Por isso, eu vou dar boa noite, vou chamar aqui para a nossa edição do Jornal da Univates o engenheiro agrônomo, o Alano Tonin, ele que é da Emater e vai explicar um pouco melhor de como é esse funcionamento atual da agroindústria. Boa noite, Alano. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Univates. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Portaria 93, que foi publicada agora no dia 13 de abril de 2020, permitindo então a comercialização de produtos de origem animal e subprodutos provenientes de pequenas indústrias e agroindústrias de produtos de origem animal entre os municípios, né? Como é que funciona hoje? As agroindústrias que são legalizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal, que tem o seu registro no Serviço de Inspeção Municipal, elas somente podem comercializar dentro do território do município. E isso acaba implicando numa redução das possibilidades de comercialização. E tendo em vista a situação em que estamos passando atualmente, essa pandemia, né, esse Covid-19, que trouxe mais dificuldades ainda tanto para o consumidor buscar seu alimento, como para as pequenas indústrias e agroindústrias comercializarem seus produtos,
foi publicado então pela Secretaria da Agricultura do Estado esse decreto permitindo a comercialização intermunicipal durante a vigência do estado de calamidade pública. Nós consideramos então que essa medida é bastante importante, sim, principalmente para as pequenas agroindústrias, tendo em vista que a dificuldade de comercialização de seus produtos em função do afastamento social, por vezes pode até inviabilizar alguns empreendimentos. Alguns vão ter que diminuir a sua produção ou eventualmente até que parar. Então essa possibilidade de comercializar para além do território do município facilita muito, vai permitir que se mantenha minimamente a estrutura funcionando, visto que todas têm custos fixos bastante significativos, que independente de produzir ou não produzir, esses custos se mantêm. Então esse decreto veio para auxiliar nesse sentido. Até o momento, as únicas possibilidades que as agroindústrias registradas pelo SIM tinham de fazer comercialização para fora do município eram nas feiras, nas expofeiras, né? Por exemplo, a Expo Agrofubra, que acontece em Rio Pardo e que também foi cancelada este ano em função da Covid-19. Então, aquelas agroindústrias que já tinham uma expectativa de comercialização nessas feiras também acabaram sendo frustradas em função dessa pandemia e tendo a redução ainda maior da possibilidade de comercializar seus produtos. Entendemos, então, que essa portaria é importante, embora seja por um período limitado, né, mas pelo menos nesse momento vai auxiliar tanto os produtores como os consumidores na busca ali de seus alimentos. Obrigado, boa noite a todos. Tá certo, a gente agradece aqui ao Alano, eu estava assistindo ele pelo Facebook, é uma das formas que tu tem de interagir conosco, de assistir a nossa programação, facebook.com/tvunivates, ou então pelo canal 15 da NET Lajeado, ou então pela Brás Radio em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. A gente agradece aí ao Alano, né, engenheiro agrônomo da Emater, falando justamente desse decreto estadual que dá a possibilidade de um outro funcionamento para o setor da agroindústria. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o Diário do Exterior, que é um relato que vem da Irlanda. Só antes disso, eu vou abrir um espaço aqui no nosso Jornal da Univates, porque a Bianca Malman vai retornar trabalhando em home office para te trazer alguns detalhes, alguns recados da Univates, porque tem uma série de possibilidades que a Univates está disponibilizando para ti nesse momento. É isso mesmo, Bianca? Exato. A Univates está com as inscrições abertas para diversas atividades. Por isso, eu começo falando dos cursos técnicos. No total, são 21 opções de cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, exatas, humanas, enfim. Um curso técnico é uma boa opção de formação profissional em um menor espaço de tempo. Por isso, quem tiver interesse de conhecer mais sobre os cursos técnicos da Univates, pode acessar o site univates.br/técnicos, onde é possível tirar mais informações e ver a lista completa de opções de cursos. Bom, além disso, a Univates também está com as inscrições abertas para 4 opções de cursos de pós-graduação stricto sensu. As opções são os mestrados e doutorados dos programas de pós-graduação em ensino de ciências exatas, ambiente e desenvolvimento, sistemas ambientais sustentáveis e biotecnologia. Para fazer a inscrição nestes programas de pós-graduação, é preciso acessar o site univates.br/mestrado-doutorado, onde a pessoa pode ter mais informações. Bom, então essas são algumas opções das atividades que estão com as inscrições abertas aqui na Univates. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, obrigado, Bianca. A gente volta aqui do estúdio ao vivo do Jornal da Univates para chamar agora um relato. Na verdade, a gente denominou aqui, através da nossa equipe de telejornalismo, de Diário do Exterior. Ao longo da nossa programação, desse nosso telejornal especial que a gente vai tratando da questão do Covid-19, o coronavírus, fazendo a repercussão disso aqui no Vale do Taquari, a gente está buscando depoimentos daquelas pessoas que moram, estão viajando, ou que foram morar em outro país, ou que foram a trabalho, fazer intercâmbio, enfim, que nesse momento da pandemia estão vivendo em um outro lugar que não aqui no Brasil. E hoje a gente vai receber o depoimento, eu vou pegar aqui minha cola, o Alisson Gross. Ele está morando na Irlanda, natural de Marques de Souza e mora em Teutônia. E hoje está, então,
lá na Irlanda, vivendo esse momento tenso, que a gente sabe que realmente está complicado em diversas regiões do mundo, para não dizer no mundo inteiro, e o Alisson vai contar um pouquinho dessa história dele, para que a gente tenha essa percepção de como é que ele está tendo essa visão lá no continente europeu. Diga lá, boa noite, Alisson. Boa noite, Marcos, e a todos os telespectadores da TV Univates. Me chamo Alisson André Grosso, sou morador de Teutônia, sou formado em biomedicina pela Univates e estou morando aproximadamente 10 meses em Dublin, na Irlanda. Estou aqui basicamente para aprimorar meu inglês e trabalhar. No momento estou tendo as minhas aulas online e não estou trabalhando devido à quarentena, ao lockdown. Cerca de um mês atrás, no dia 16 de março, o governo irlandês lançou as primeiras medidas para o combate ao coronavírus, com o fechamento de todas as escolas, universidades e prédios públicos, que inicialmente iriam durar então por um período de 2 semanas. Como essas medidas não obtiveram resultado, principalmente porque as pessoas seguiam as suas vidas normalmente, o governo decidiu não fechar somente as escolas, as universidades e os prédios públicos, mas também bares, restaurantes, todo o comércio. E somente mercados e farmácias poderiam permanecer abertos, por serem considerados essenciais, até o dia 19 de abril. Outras medidas então anunciadas pelo governo foram limitações de pessoas nas ruas, no máximo 4 pessoas, e somente se morassem na mesma casa. Exercícios são permitidos no raio de 2 km e sozinhos, e o mercado com limitação de pessoas e uma distância de 2 metros nas filas. E somente as empresas de alimentos e de fabricação de medicamentos elas continuam trabalhando. Juntamente com essas medidas, o governo também anunciou um auxílio semanal a toda a população por um período de 12 semanas, para todos aqueles então que perderam seus empregos. Quinta-feira passada, o governo tomou uma medida mais dura com o fechamento de rodovias devido ao domingo de Páscoa e deu amplo poder à polícia, permitindo então prisões e até multas a quem não respeitar e sair de casa para passar a Páscoa com familiares. Já na última sexta-feira, então, um novo pronunciamento foi prorrogado o lockdown até o dia 5 de maio. Atualmente, a Irlanda ela está com 10.647 casos. São 365 mortes e ontem nós tivemos 992 casos novos. O governo está esperando o pico para maio e junho e muito já se fala que antes de setembro nada deve voltar ao normal. As pessoas aqui elas estão respeitando, elas estão preocupadas e elas confiam nas ações do governo. As ruas elas estão vazias, a polícia está em cada esquina controlando o fluxo de pessoas e dando orientações, mas no geral é muito difícil ver as pessoas na rua a não ser fazendo exercícios e as suas compras normalmente do mercado. Tá certo, a gente agradece o depoimento do Alisson, né? Deseja boa sorte para ele lá na Irlanda, que dê tudo certo também. E a gente usa o depoimento dessas pessoas também, digamos que a nosso favor, que tudo que eles nos remetem, nos dão de dica, de possibilidades do que vem acontecendo nesses outros países de forma positiva, sirva para nós também, para o nosso dia a dia, que a gente consiga utilizar esses detalhes, essas informações, para passar logo essa pandemia e passar da melhor maneira possível. Aliás, eu vou encerrar esse bloco, só vou repetir a notícia do dia. Aqui para Lajeado, atenção então a todos os telespectadores, aquela galera que está em casa assistindo ao nosso telejornal, o município vai exigir o uso de máscaras caseiras em espaços públicos e privados a partir do dia 24 desse mês. Então, a partir do dia 24 de abril, vai ser lei. Quem descumprir vai ter que, obviamente, estar respondendo a questão penal e civil, tá certo? Então, a gente já solicita e já vem falando também aqui no Jornal da Univates, a própria Univates, junto com a Unisc, junto com a Unimed, Vale do Taquari Rio Pardo e também a Prefeitura de Lajeado, já vem fazendo campanhas, máscaras para todos, né, para que todo mundo crie a sua máscara, confeccione e utilize nas ruas. É importantíssimo o uso de máscaras e também agora fica o reforço, que a partir do dia 24 vai ser lei. Todo mundo em Lajeado vai precisar usar a máscara. Tá certo? Amanhã a gente vai continuar a repercussão, obviamente, desse conteúdo com a nossa equipe de telejornalismo. A gente vai para um rápido intervalo. Quando eu retornar, é para falar do conteúdo sobre educação física. Como os idosos podem fazer exercícios nesse momento de isolamento social. A gente vai falar de lajadense, o que vai acontecer no segundo semestre para o Alve Azul. E tem mais conteúdos aqui ainda. Não sai daí, daqui a pouco a gente já volta.
Já retornamos nosso quarto e último bloco do Jornal da Univates. Aliás, eu reforço para ti que a nossa equipe de telejornalismo aqui da instituição da TV Univates continua ativa, trabalhando de forma remota, mas é para conseguir realmente levar todos os detalhes sobre a questão do Covid-19, o coronavírus e os reflexos, os impactos disso aqui no nosso Vale. Aliás, eu vou acionar agora a Larissa Santos, ela que vai chegar com mais detalhes. É a Larissa, né? A Larissa, sobre essas dicas que eu acabei, o bloco anterior, te falando sobre a questão dos idosos, né? O que fazer de exercício nesse momento. E ela foi atrás de uma entrevista com um educador físico para justamente saber esses detalhes, como que os idosos nesse momento podem estar se exercitando, mantendo a saúde, mantendo, obviamente, a questão em dia do corpo, até porque isso também é um benefício para o corpo e para a mente nesse momento, né? Porque ficar em casa a gente sabe que não é fácil e, obviamente, que os idosos precisam cada vez se cuidar mais, porque são o grupo de risco nesse momento de pandemia. Mas quem traz todos os detalhes justamente dessa relação dos idosos, isolamento social e a educação física é a Larissa Santos. Diga lá, Larissa. Os idosos são um dos mais afetados pelo isolamento social impostos para a prevenção do coronavírus, já que estão em grupo de risco. No entanto, deixar de fazer atividades físicas não é uma opção, já que é importante manter o corpo saudável e em movimento. O Leandro Azevedo é professor de Educação Física e atua no CRAS de Paverama diretamente com esse público. Por isso, convidamos ele para dar dicas de exercícios que podem ser feitos em casa durante essa quarentena. Então, Leandro, quais as indicações de atividades que você dá para os idosos fazerem aí durante essa quarentena? Sugiro que seja feita atividades de equilíbrio, coordenação. A motricidade fina e ampla também deve ser trabalhada. O aspecto cognitivo também é bem importante. A flexibilidade articular, mantendo a funcionalidade do idoso, também deve ser pensado. Atividades de vida diária dos idosos devem ser levadas em conta no planejamento de atividades a serem realizadas. Sempre deve-se procurar um profissional de educação física capacitado para trabalhar essas atividades e buscar os testes de aptidões físicas adequados para se trabalhar as especificidades dessa população. Certo, Leandro. Agora, o seu TCC foi sobre os idosos também. Que relação isso tem com o momento atual em que vivemos? Então, o meu TCC foi a percepção da qualidade de vida e da prática de atividades físicas de idosos, na qual se evidenciou a importância dos idosos terem uma vida social ativa, tentando minimizar os efeitos depressivos que podem ser causados pelo isolamento social, que agora é importante e necessário nesse momento de pandemia. Venho intensificando o contato virtual com os idosos, através de grupos de WhatsApp, Facebook, onde a gente passa aulas virtuais e adequadas para serem feitas nesse momento. Tá certo, a gente agradece ao Leandro Azevedo do CRAS, educador físico, e a Larissa por trazer esse conteúdo para nós aqui nessa edição do Jornal da Univates. A gente segue por aqui ao vivo, já são 7h12 da noite, e nós que temos um telejornalismo de 45 minutos no ar, né, diário e ao vivo, para te levar informação sobre a questão do Covid-19. É um compromisso aqui da instituição da Univates, da TV Univates, como instituição comunitária de ensino superior. Aliás, eu vou... Já que a gente falou de educação física, a gente está falando de esporte, eu vou aqui na próxima câmera chamar a Bianca Malman. Ela que também trabalhando em home office, foi trocar uma ideia, foi bater um papo com o Alexandre Sebem, ele que é presidente do Alve Azul, do Lajadense, porque a gente repercutiu aqui nos últimos dias no Jornal da Univates a questão de que a Federação Gaúcha de Futebol transferiu para o segundo semestre o campeonato em que o Lajadense está jogando, que é a divisão de acesso, e justamente a gente ficou se perguntando hoje, mas o que vai acontecer até lá? Os jogadores, o próprio estádio, portão fechado, não? Enfim, e a Bianca Malman foi bater um papo então com o Alexandre Sebem para tentar descobrir do presidente do Lajadense o que está sendo feito, qual a logística nesse momento do futebol, já que a bola só volta a rolar oficialmente a partir da metade do mês de agosto. Quem traz todas as respostas para isso é a repórter Bianca Malman.
Exato. As competições esportivas estão paradas, suspensas. Aqui em Lajeado, por exemplo, nós temos o Lajadense, time de futebol, que disputa a divisão de acesso do Gauchão. Por isso, agora nós conversamos com o presidente Alexandre Sebem para saber como está a atual situação lá no clube. Alexandre, na última semana aconteceu uma reunião, certo? Entre Federação Gaúcha de Futebol e dirigentes de clubes. Comenta então pra gente quais foram alguns dos pontos abordados nesse encontro virtual, como, por exemplo, uma possível data de retorno das competições aqui no estado. Na última semana a gente participou de uma reunião online junto com o presidente da Federação Gaúcha, demais diretores e assessoria jurídica também da Federação Gaúcha. E nessa reunião ficou definido que o campeonato, a princípio, retorna a partir de agosto, pelo dia 10, 15, segundo ou terceiro domingo de agosto. E quando então o campeonato voltar, continua na mesma sistemática de disputa, mesma pontuação, mesmo esquema? Vai ser alterada alguma coisa neste sentido, Alexandre? O campeonato continua a partir da 4ª rodada, onde parou, com o mesmo regulamento, a mesma fórmula de disputa, né? E a princípio 10 dias, que também não é definitivo isso, pode aumentar um pouquinho o número de dias para preparação. E até lá, até essa data, como está a rotina do Lajadense? Os jogadores estão parados, estão em casa, o estádio está fechado? Como está esse cenário, Alexandre? Enquanto isso, o clube Arena está com as portas fechadas, os jogadores em casa. Estamos aí na tratativa de acerto com os atletas, com os funcionários, em relação ao seu salário, a questão da MP, em que a gente possa colocá-los primeiramente nos 60 dias de garantia, né, de possibilidade de receber através do governo federal, e aí sim lá depois no final de julho a gente retomar os trabalhos para a volta da competição. E além disso, a Federação Gaúcha ela vai dar uma ajuda, um apoio aos clubes, é isso? Nesses moldes a Federação vai nos ajudar, vai ajudar os clubes com R$ 62.500 para custeio de despesas de viagem. Exemplo, se nós formos jogar em São Gabriel, a gente apresenta a nota da viagem da empresa que vai fazer o transporte, custo de alimentação, hotel, se for o caso, e a Federação nos repassa esse valor até R$ 62.500. Né? A Federação ajudou através do presidente, e sua diretoria está fazendo um grande trabalho de apoio às equipes e para que os clubes consigam se sustentar e se manter com as portas abertas. Vamos aguardar aí os próximos dias para, se Deus quiser, a gente poder retomar a vida normal. Tá certo, aí a gente agradece ao Alexandre Sebem, presidente do Lajadense. Eu estava assistindo ele aqui pelo Facebook, é uma das maneiras que tu tem de nos assistir, facebook.com/TV Univates, ou então canal 15 da NET Lajeado, ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. E agora, nessa edição do Jornal da Univates, a gente vai para o último conteúdo da noite, que é uma ação muito bacana. A Univates, como instituição comunitária de ensino superior, está fazendo diversas ações em prol da comunidade. Uma dessas ações a gente foi pesquisar hoje e entender um pouco mais, que é o webinar que o ensino à distância, o setor do EAD aqui da Univates, está propondo então para a comunidade. Quem vai trazer todos esses detalhes e explicar mais sobre isso é a representante do EAD, a professora Edi Facini. O webinar que inicia amanhã e é justamente um exercício, é um projeto para unir especialistas, pessoas da instituição, em prol da comunidade. Mas quem tem todos os detalhes é a professora Edi Facini. Boa noite, professora Edi. Olá, Marcos. Então, estamos todos em isolamento social, mas nem por isso deixamos de trabalhar e de programar novas atividades. No EAD Univates, estamos programando uma série de webinars, que são uma espécie de seminários online com a possibilidade da participação de diferentes segmentos da comunidade conforme o interesse pela temática.
Qual o objetivo? É realmente socializar com a nossa grande comunidade temáticas, dúvidas, anseios, algumas respostas, alguns encaminhamentos de especialistas, de gestores, de pessoas que estão envolvidas com essas temáticas que vamos propor. No dia 15, nós temos 2 programadas, uma às 14 horas, com a temática do isolamento social nesse ambiente de pandemia e o desenvolvimento de habilidades socioafetivas. Como fica a relação de estudantes e professores? Isso às 14 horas no dia 15. Ainda no dia 15, às 17h30, uma outra temática envolvendo supermercados, os procedimentos operacionais relacionados aos supermercados, a esse ambiente, nesse período. Também com participação de gestores, participação de especialistas ligados à área da nutrição e da área sanitária. No dia 17, às 14 horas, outra temática, autonomia docente por meio de videoaulas, com o uso de equipamentos e aplicativos para pensar em como se faz um vídeo legal para os estudantes. Então, gente, o objetivo dessas discussões, porque serão temáticas a serem discutidas por uma espécie de painelistas, vamos chamar assim, mas com a possibilidade de participação das pessoas da comunidade. A divulgação se inicia agora já, a partir das próximas horas, e os interessados vão ter a possibilidade de acesso a um link para se inscrever e poder não só ouvir, mas também participar com perguntas, com opiniões, enfim, fazendo de fato uma discussão legal sobre o nosso novo modo de viver, de nos relacionar e os novos protocolos, né, nesse ambiente de pandemia. A Univates, com isso, vai oferecer conteúdo ao nosso Vale e as pessoas têm acesso a isso sem sair de casa. É uma ideia legal e vamos levar adiante com novas temáticas na próxima semana. Tá certo, a gente agradece a professora Edi Facini e fica o convite para aquelas pessoas que têm interesse em participar do webinar, então, que o ensino à distância aqui da Univates está propondo para a comunidade do Vale do Taquari, para aquelas pessoas que têm interesse nas temáticas, evidentemente, que vão estar sendo ofertadas nos próximos dias a partir de amanhã. A gente vai encerrar essa edição do Jornal da Univates, eu só vou te dar aquele último recado, que eu iniciei essa edição do Jornal da Univates falando que amanhã a gente vai trazer a repercussão completa através da nossa equipe de telejornalismo, mas reforçar, a partir do dia 24 desse mês, dia 24 de abril, todas as pessoas vão ser obrigadas a utilizar máscaras caseiras, ok? Não são aquelas cirúrgicas, aquelas descartáveis, são máscaras caseiras. Isso vai ser lei, ou seja, quem estiver descumprindo terá que arcar aí com as consequências cíveis e penais. Dia 24 de abril é a data que começa a valer isso como lei, mas evidentemente que as autoridades de saúde vêm solicitando que todas as pessoas já façam o uso das máscaras desde já, que elas utilizem as máscaras tanto em ambientes públicos como também em espaços privados, mas que exista o contato entre pessoas, tá certo? Lembrando, dia 24 de abril, torna-se lei aqui no município de Lajeado a obrigatoriedade, a exigência do uso de máscaras, tá certo? Quem quiser mais detalhes também, como fazer máscara, tem lá a Máscara para Todos, a campanha da Univates, junto com a Unisc, a Unimed, Vale do Taquari, Rio Pardo e a Prefeitura de Lajeado, que ensina passo a passo, dá detalhes de como fazer a sua máscara. Eu encerro essa edição do Jornal da Univates, te lembrando que a gente teve mais uma vez mais de 45 minutos de notícia para ti ficar bem informado em casa ou no isolamento social, e a gente continua repercutindo a questão do Covid-19 aqui pela TV Univates, é o nosso compromisso como instituição comunitária de ensino superior. Amanhã, às 18h30, às 6h30 da noite, eu volto junto com a nossa equipe para te trazer mais detalhes, tá certo? Valeu, um abraço, até amanhã, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade.
e Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível.